Com João Gabriel Santana de Lima, diretor editorial da revista Época, que voltou em meio a um Brasil quase em fogo, hein, João? Boa tarde. Boa tarde, Petra. Pois é, o Brasil não para, não é isso? O Brasil não para, vocês também não, a gente também não. E eu queria que você comentasse comigo a respeito da morte da Marisa Letícia, da ex-primeira-dama do Brasil, uma primeira-dama que não gostava de política, mas que nesse momento da sua morte revela aí um caráter da população brasileira e das redes sociais, um caráter muito paradoxal, mas por outro lado, políticos com uma atitude de muita civilidade, como inclusive frisou o ex-senador Eduardo Suplicy. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essa semana, sobre a morte da ex-primeira-dama. O que a gente pode olhar para o nosso Brasil? O que a gente pode dizer do nosso Brasil, João? Pois é, a morte da primeira-dama, ela tem vários aspectos, eu acho, que da ex-primeira-dama, né, Marisa Letícia. Em primeiro lugar, uma coisa muito triste, a dor da viuvez é uma das maiores dores que existem. O ex-presidente Lula, a gente deseja ele muita força para superar isso, que é um momento muito difícil para ele, para a família, para os filhos e tal. Tem um segundo ponto que eu acho que foi interessante ao longo da semana, a foto que viralizou foi a foto do abraço entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique, né? E também algumas outras fotos correlatas que mostraram o ex-presidente Lula recebendo políticos de vários partidos. Entre eles o presidente Michel Temer, o senador José Serra, o vereador por São Paulo Eduardo Suplicy. E foi uma coisa foi pungente, né? Quer dizer, são políticos que conhecem o Lula há muito tempo. Todos esses políticos, eles fazem parte de uma mesma geração que está há mais de 30 anos na política, né? Imagina que essas pessoas convivem juntas, às vezes aliadas, às vezes adversárias, há muito tempo, conviveram juntos na redemocratização, na campanha das diretas, na Constituinte e depois no parlamento durante muitas legislaturas seguidas, né? Então acho que tem um ponto interessante que muita gente olha só a foto atual, que alguns são adversários e toda essa polarização que tem no Brasil, mas na verdade todas as pessoas elas estiveram mais ou menos juntas em algum momento, né? Quer dizer, você teve o Lula, ele apoiou a candidatura ao Senado do Fernando Henrique em 78, o Serra trabalhou junto com o Michel Temer no governo Montoro, o Suplicy estava apoiando a candidatura do Fernando Henrique também em 78, e o Lula apoiaria a candidatura do Serra se o Serra pudesse ter sido candidato. Ele não foi porque o regime militar considerava o Serra muito perigoso, né? Que ele era um líder estudantil. Então você tem aí uma geração de políticos que está há muito tempo aí junta, que lutou pela redemocratização, que teve um ideal, muitos se perderam aí pelo caminho, por caminhos aí de brigas, divergências e também de corrupção, né, de coisas complicadas, mas essas pessoas, de uma certa maneira, elas estão juntas há muito tempo e foram prestar solidariedade ao Lula. E eu acho que o que fica daí que é interessante, quer dizer, quando você vê esses políticos de diferentes partidos conversando, algumas pessoas dizem, a gente fica brigando aqui, no fundo são todos amigos, estão sempre conversando. Eu acho que a gente esquece de uma coisa que é a coisa mais importante de todas. A profissão do político é dialogar. A tua profissão, a minha profissão, Petra, a gente é jornalista, a nossa profissão é relatar os fatos, né? A profissão do jardineiro é cultivar o jardim. A profissão do político é dialogar e fazer acordos o tempo todo. Foi interessante ver como mesmo nesse momento de dor, que os políticos se juntaram, se uniram, foram conversar, foram prestar solidariedade ao ex-presidente, e houve diálogos até sobre política no meio da coisa. E isso é extremamente normal que aconteça, porque o político dialoga, o político está aí para isso. E a gente espera que esse episódio tão triste, que é a morte da ex-primeira-dama e a viuvez prematura do ex-presidente Lula, sirva para, num país tão polarizado, sirva um pouco como olha, agora é o momento de parar e conversar, agora é o momento de parar e dialogar, agora é o momento de discutir os verdadeiros problemas do país, porque a gente está com muitos problemas, a gente precisa conversar para achar a melhor maneira de sair deles. Com certeza. É muito engraçado como tudo se mistura, né? E a gente tem aí o componente das redes sociais que deixam essa conversa muito mais acirrada, muito mais irracional, né? A gente precisa buscar aí um fio de racionalidade num momento como esse, né, João? Pois é, a questão das redes sociais, quer dizer, qualquer manifestação dentro desse episódio tão triste, que tenha sido usada para fins políticos ou para fim de algum tipo de desabafo, ou mesmo piadas de mau gosto, né, que a gente viu algumas coisas assim, tudo isso tem que ser brutalmente condenado. Mas eu coloco aqui um questionamento que é o seguinte, a Ruth de Aquino, que é colunista da Época, ela colocou no Facebook dela, na minha timeline,
ninguém fez nenhum comentário fora do padrão, absurdo. Aí eu olhei a minha timeline, eu tenho uma timeline muito variada, eu tenho amigos de direita, de esquerda, de centro, também não vi nenhum comentário absurdo na minha timeline. Eu sei que houve muitos comentários absurdos, teve o caso dos médicos, que é absolutamente lamentável, né? Com certeza. Que vazou. Agora, o que eu vi muito foi, né, isso muito na minha timeline, muitos amigos meus que sempre se opuseram ao PT e ao governo Lula, falaram, olha, agora é o momento de prestar solidariedade, porque é uma dor muito grande, o que está passando o ex-presidente. Eu acho que tem dois lados da moeda, e eu acho que você tem uma parte das pessoas aí que se comportou de uma maneira meio lamentável, mas você tem uma grande parte dos brasileiros, isso a minha timeline mostra, e algumas mostram ali dentro, que de uma certa maneira se comoveu com o fato, porque é um fato muito, que é realmente um fato muito triste, né? Então eu tenho dúvida se a maior parte dos brasileiros está desse lado que teve um comportamento lamentável ou se está desse lado da solidariedade. Porque eu vi muita solidariedade nas redes sociais. Eu vi também. Isso é muito legal você frisar isso, porque isso eu também vi e a gente precisa falar, né? E isso não quer dizer que não vai ser mais condenável ainda as pessoas que aí se perdem em seus discursos, enfim, as redes sociais estão aí para também mostrar isso. Agora, João, pode falar. Não, nada mais abjeto do que você usar um fato tão triste para fins políticos, para faturar politicamente em cima. Com certeza. Eu queria também só rapidamente comentar com você também, a gente vem falando aí nas últimas semanas a respeito de Donald Trump, inclusive da relação dele com a imprensa, enfim, das medidas que ele vem tomando aí, polêmicas, ou na verdade comprovando coisas que ele já vinha falando em campanha. Queria só que você desse uma passada geral para a gente nessa semana e Trump. Pois é, o Trump é o nosso tema de capa da semana. O Trump é uma coisa incrível, né? A gente fica falando que o Brasil sempre surpreende, né? O Trump sempre surpreende. Ele assumiu há 2 semanas e a cada semana ele vai fazendo coisas coerentes com o que ele prometeu, mas piores para os Estados Unidos e para o mundo. O nosso tema de capa dessa semana, a gente focou no seguinte fato que estava um pouco passando despercebido. As coisas que o Trump na verdade é um anti-americano. Se você olhar o quanto ele viola valores importantes da democracia americana, dos Estados Unidos. A liberdade de imprensa é né? É sempre interessante notar que o Thomas Jefferson, dos pais fundadores dos Estados Unidos, que era um cara que quando foi governante vivia as turras com a imprensa, isso é interessante notar, quando você lê os textos do Thomas Jefferson, ele vivia as turras mesmo com a imprensa, ele criticava muito. Mas ele tem a frase famosa que é sempre citada nos Estados Unidos. Entre um governo sem jornais e jornais sem governo, eu prefiro a segunda opção, jornais sem governo. A imprensa é tão importante que ela é mais importante que os governos, né? Isso sempre foi uma coisa muito importante nos Estados Unidos. A gente publicou na semana passada um artigo do Eugênio Butti, professor da USP, nosso colaborador, um artigo espetacular, em que ele cita a frase do Trump na CIA, quando ele fez o discurso dele lá na CIA. Diz o Trump: eu tenho uma guerra em curso com a mídia. Eles estão entre as pessoas mais desonestas da Terra. Olha, com o presidente dos Estados Unidos dizer uma coisa dessas, que vai tão contra o Thomas Jefferson, tão contra toda a cultura americana, é um absurdo, é um incrível absurdo. Isso tem a ver, como o Butti desenvolve no artigo dele, com o fato que líderes autoritários, como parece ser o Trump, embora tenha sido eleito na maior democracia do mundo, eles preferem que as suas versões elas sejam aceitas pela população sem a crítica que a imprensa faz a partir dos fatos, né? O que a imprensa faz, basicamente, é levantar os fatos e contrapor os fatos ao que dizem os políticos e as versões que os políticos propagam. E um político autoritário, ele não consegue conviver com isso, né? E na nossa capa, a gente é realmente absurdo. E a gente mostra dois outros aspectos, né? Os Estados Unidos também sempre foram países do multiculturalismo. Entre os países ricos, entre as democracias grandes, nenhum país recebeu tantos imigrantes quanto os Estados Unidos. Isso foi extremamente bom para a economia americana em todos os tempos. A gente dá vários exemplos na época, temos um quadro com vários imigrantes que ajudaram a construir a riqueza americana. Mas aqui eu fico com 2 que todo mundo lembra, né? O Steve Jobs, que é filho de imigrantes sírios, né? E o Sergey Brin, um dos fundadores do Google, que a família dele vem da Rússia. São famílias imigrantes, um construiu o Google, outro construiu a Apple, né? Então isso já mostra
mostra um pouco o quanto os imigrantes são importantes para os Estados Unidos, o quanto ser uma sociedade multicultural está no DNA americano e está no cerne da riqueza americana. E o Trump vai contra isso, quando ele tenta impedir imigrantes de chegarem nos Estados Unidos. Por outro lado, a questão do livre comércio. Né? O livre comércio sempre foi, embora os Estados Unidos não sejam um país tão aberto quanto parece do ponto de vista comercial, os Estados Unidos sempre advogaram o livre comércio, e o livre comércio é uma das razões da riqueza americana também. O operário americano não poderia comprar um smartphone se ele não fosse fabricado em várias fases, em vários países diferentes do mundo. Né? Isso ocorre porque é uma economia aberta. E se o Trump fecha a economia e fecha as fronteiras, no longo prazo ele vai estar fazendo um grande mal para os Estados Unidos. E voltando, ele está novamente indo contra uma coisa que está no cerne da cultura americana. Por isso que a gente chama o Trump de anti-americano. E eu quero só fazer aqui um pé para essa história que você traz para a gente, João, inclusive com a reportagem de capa da revista Época. Acho que é um fato que você até sabe, que o romance de George Orwell, o 1984, Sim. voltou essa semana à lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Inclusive, estava vendo na Globo News, o correspondente da Globo News, o Ciro Bocaneira, falando que no Reino Unido a venda aumentou em 20%, que é um livro justamente que trata da questão que hoje a gente chama de pós-verdade, né, João? Exato. Mas que no clássico ele traz aí uma sociedade em que fatos são distorcidos por líderes políticos. Inclusive eles têm um Ministério da Verdade, que a função desse ministério é desmentir e criar informações mentirosas, e é muito interessante que um romance desse volte a ser o mais vendido, está no topo da lista dos livros vendidos nos Estados Unidos. Pois é, eu vi essa notícia e realmente é impressionante. O Orwell é um escritor maravilhoso, aquele escritor que faz a gente pensar, né? E esse romance, como toda grande obra-prima, ele retrata um fato contemporâneo, né? No caso contemporâneo dele, ele estava retratando o totalitarismo soviético no livro, né? E de uma maneira que provoca uma reflexão. Eu sou um otimista que não tem... Não vamos chegar a esse ponto. Nós nunca vamos chegar a esse ponto do totalitarismo soviético ou nazismo, nada disso nunca vai voltar, porque hoje as democracias são muito mais fortes do que eram no passado, e as democracias vão conseguir lidar com esses líderes de populistas ou de tendências totalitárias e tal. Agora, que é importante que esse livro provoca uma reflexão importante quando você olha para a Inglaterra do Brexit e para os Estados Unidos do Trump, com certeza, grande George Orwell. Esse é João Gabriel Santana de Lima trazendo pra gente os destaques mais importantes dessa semana política no Brasil e no mundo. João, obrigada, bom retorno para você e bom trabalho, porque tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente, eu que agradeço, Pé.